aquele vestibular importante que você está planejando estudar desde o começo do ano. Já começou a estudar? Aquele planejamento desde o começo do ano que você fez no caderno, na planilha, já começou? Já concluiu algum deles? E a academia que você planejava fazer para pegar o shape no final do ano, no verão? Já estava fazendo academia? Ou foi um dia só e parou depois? Aquela conversa importante com o seu chefe que você planeja ter faz tempos, já teve ela esse ano? A vida ela é muito mais simples do que parece. Nós dois mesmos, a gente sabe disso. Esse vídeo mesmo, esse canal que a gente criou, a gente pode usar de exemplo que a gente demorou 15 anos de procrastinação para fazer ele. A gente achava que era um bicho de sete cabeças, que ia ser a coisa mais difícil do mundo. Eu mesmo falava para todo mundo: Nossa, eu tenho problema de ver eu de perfil, eu não consigo ver eu no vídeo. Mas, tipo assim, a gente foi gravar ontem nosso primeiro vídeo com a câmera. Com 20 segundos eu me acostumei com o meu rosto. É muito mais simples do que parece. Ai, mas vai ser difícil gravar, as pessoas vão ver. A gente fica demonizando. Cara, só começa a gravar. Você vai ver o quão simples é. É literalmente isso, só começa. O nosso maior inimigo nesse sentido é o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, com algumas situações do dia a dia, ele coloca a gente como se a gente estivesse em perigo. Só que na verdade, algumas coisas elas são muito mais leves e simples do que a gente imagina. A gente vai dar alguns exemplos aqui de como que o nosso cérebro acaba sabotando a gente de alguma forma. Por exemplo, quando a gente recebe aquele e-mail do chefe ou de algum outro lugar, que nosso coração acelera como se a gente estivesse numa selva, só que na verdade é muito tranquilo, mais simples do que a gente imagina. Cara, tem mesmo uma situação muito simples, tipo assim, eu quero chegar naquela menina. A gente trata isso, a maioria dos homens, por exemplo, héteros, né? A gente trata isso como se a gente estivesse indo pra uma guerra no Vietnã. Calma, ela é um ser humano comum, você pode só chegar nela e falar. Eu acho que a melhor coisa a fazer nesse sentido, eu já usei isso como exemplo, já testei algumas vezes. Cara, só desliga o cérebro e só vai falar. Vou dar um exemplo também de, por exemplo, quando eu trabalhava em uma rede e eu tinha que ser promovido na trilha de carreira de balcão para supervisor. Então eu sempre tive muito problema de falar com o público. E com cargo de liderança, a gente tem que dar algumas reuniões. Então, eu lembro que em algumas vezes que eu tinha que falar no meio de todo mundo ali na loja, eu gaguejava, eu tremia todo, eu ficava ofegante, eu não conseguia falar direito. Eu sempre via em algum momento que eu tinha que estar preparado ou me preparar para ser promovido. Só que, enfim, eu aceitei a promoção mesmo assim, e eu só realmente consegui dar reunião de fato quando eu comecei a dar reunião. E assim, gente, as primeiras vezes que você for fazer, realmente vai ficar ruim, vai ficar patético, só que você aprende a fazer no meio do processo. Então, na terceira reunião já ficou um pouco melhor, na quarta já ficou um pouco mais tranquilo, até o momento que, quando a gente começa a dar a nossa 19ª reunião, 20ª, já virá algo natural nosso. Mas aí você entende que não tem um momento que a gente fica preparado, a gente fica no meio do caminho? A gente sempre tenta achar o momento perfeito para fazer as coisas. Não, eu só vou virar gerente, só vou pegar aquele cargo que eu quero tanto almejo, quando eu estiver me sentindo pronto para isso. Spoiler para você, você nunca vai estar pronto, nunca. Ou seja, vai com medo mesmo, aceita essa promoção com medo mesmo. E uma coisa que a gente tem que pensar é que às vezes as coisas podem dar errado sim, só que mesmo o pior dos cenários a gente consegue resolver. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja adiando pedir um aumento para o seu chefe há muito tempo. Pensa o seguinte, se você pedir um aumento para o seu chefe e ele não aceitar, qual o pior dos cenários? O que pode acontecer? Ele vai fazer o quê? Vai te demitir? O máximo que ele pode fazer é não te dar um aumento. Mas pelo menos você tentou. Ou seja, você não vai conseguir o aumento tentando ou não. Pelo menos você tentando, você tem a chance de conseguir. A gente muitas vezes pensa que a procrastinação ela vem de preguiça. Só que muitas das vezes a procrastinação ela vem porque a gente evita sentir algum desconforto na vida. Só que as coisas elas só mudam quando a gente entende que o conforto ele vem do desconforto. As coisas elas só mudam na sua vida quando a gente passa por aquele momento difícil, por aquela reunião, por aquele vestibular que deixa a gente ansioso. Então a gente tem que abraçar o desconforto. E provavelmente você que está assistindo já sentiu essa sensação. Ó. Quando você finalmente faz aquela atividade que você está procrastinando faz tempo, quando você faz aquele trabalho de escola ou de faculdade que você está procrastinando faz tempo, o sentimento de você terminar o trabalho não é revigorante, não é bom. Então por que a gente procrastina isso durante tanto tempo? Isso é uma coisa que a gente sabe que vai fazer bem pra gente. Eu vou usar o meu exemplo, por exemplo, eu não vou pra academia faz uns 3 meses, mas é porque eu tava fazendo faculdade e tal, então realmente o tempo tava complicado. Mas todo dia que você tem que ir pra academia, você pensa, será que eu quero ir pra academia mesmo? Será que vai ser bom pra mim? Mas todas as vezes que eu fui,
indiscutivelmente, todas as vezes eu não me arrependi. Todas as vezes fez bem pra mim, fez bem pro meu corpo. Então por que que a gente sabe que uma coisa vai ser boa pra gente, por que que a gente não faz? É o cérebro sabotando a gente, ou seja, tenta desligar um pouco o cérebro, tenta só fazer. Vai fazer bem pra você, pode ter certeza. Uma coisa que aconteceu comigo esses dias, que é até engraçado, eu tinha que simplesmente mandar o estágio da faculdade na central dele. E eu fiquei procrastinando isso por uns 3 meses, desde o começo do semestre. Por Deus que. Por Deus que eu levantei um dia, já tava de saco cheio, que é uma coisa que eu não conseguia nem fazer os meus afazeres, que eu não conseguia nem fazer meus hobbies. Peguei, arquivei tudo que tinha que arquivar, transformei em PDF e enviei o arquivo na central. A minha mãe simplesmente chegou pra mim e falou: Nossa, demorou? Você conseguiu fazer aquilo que você tinha que fazer? Eu simplesmente cheguei pra ela e falei: 2 minutos que eu fiz. Ou seja, uma coisa que eu tava adiando por 3 meses desde o começo do semestre. Se eu só fizesse e enviasse o negócio que era 2 minutos, eu já tinha ficado com o sentimento tranquilo. Mas é isso que o nosso cérebro faz com a gente. A gente procrastina, procrastina, procrastina. Cara, é tão besta que, tipo, às vezes uma atividade que vai demorar 3 minutos, até uma atividade mais complexa que a gente acha que vai demorar meia hora, a gente procrastina durante 3 meses, sendo que é só ir lá fazer. Então, basicamente, é essa mensagem que a gente quer passar. Para você que se identificou que você está procrastinando uma tarefa que você considera importante, a gente já procrastina as tarefas que a gente não considera importante. Imagina as que a gente considera, né? Quando a gente fala que a vida é muito mais simples do que ela parece, basicamente é isso. O nosso maior inimigo é o nosso cérebro. As atividades que você considera importantes, tudo que você acha que é importante para você, que você quer fazer, tenta só fazer. Você vai ver que é muito mais simples do que parece. Na hora que você estiver fazendo, que você estiver indo na academia, que você estiver fazendo, botando em prática o projeto que você quer fazer, no trabalho, na faculdade, você vai ver, nossa, eu fiquei procrastinando durante 3 meses. É tão mais simples do que parece. Resumindo, em vez de dar atenção pro seu cérebro, daquelas 1 milhão de obstáculos que ele te dá, aqueles 1.000 cenários que pode dar errado, a melhor coisa que você pode fazer é só começar. Só começa e o que pode dar errado, o que pode dar certo, você vai vendo no meio do processo. E assim, no final você vai agradecer. Nossa, por que que eu não fiz isso antes? Mas enfim, é antes tarde do que nunca. Então é isso. Esse é o nosso segundo vídeo que a gente está mostrando o nosso rosto. Então, se você gostou de alguma forma do vídeo, fortalece aí, por favor. Ó, nosso personagem aqui, a Mel. Ela tava quietinha o vídeo todo, Ela não agora que consegue ficar finalizou, sozinha. ela, Ela não ela consegue tá ficar saindo. sozinha, agora vai mudar de cola. Ó, agora Ela, fala do Eduardo agora. ela não consegue ficar sozinha, ela sempre quer fazer alguma companhia. Então, deixa o like, se inscreve, por favor. Se você quiser ajudar a gente, se você se compadeceu com a gente, gostou da gente de alguma forma, quer ajudar nosso trabalho, cara, por favor. Ainda mais no começo do canal, dá seu like, compartilha, se inscreve no canal, qualquer coisa que vai ajudar a engajar o vídeo.